Olá, você que está nos ouvindo. Começa hoje o nosso episódio 3 do Ponto de Escuta na Universidade, Ponto de Escuta na Escola, Ponto de Escuta de você, mulher, né? Estamos aqui com a Enicleia. Oi, Enicleia. Olá, boa noite. Ou um olá, né? Para você que vai nos assistir depois pela manhã, pela tarde. Tatiana. Oi, gente, tudo bem? Segundou. Vambora, com muita coisa interessante, muito assunto contemporâneo do nosso cotidiano que a gente tem que discutir, deixar de ser tabu na nossa sociedade. E a gente está aqui com uma grande convidada que a Anne vai apresentar. Muito bem, então agora é sua vez, Simone dos Santos, ela que é psicóloga, especialista em violência e exploração sexual infantil e coordena o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, o CREAS. E aí eu vou deixar você se apresentar, porque ninguém melhor do que a gente para falar do nosso lugar de fala, né? Boa noite para todas, aqui são todas, então vou falar todas sempre. Primeiro eu queria agradecer, para mim é um prazer estar aqui. Então, eu atuo na área de violações de direitos humanos há mais de 15 anos, especificamente em violências, tá? Sou especialista em violência e exploração sexual e mestre em direitos humanos pela UFG e docente aqui da Unialfa. Para mim é um prazer estar discutindo com vocês um tema tão sensível e importante para a nossa sociedade. Muito bem. E eu já encontrei com a Simone por aí. Sim. Em nossas escolas. Nas escolas. Né, palestrando para os nossos estudantes, falando de direitos humanos, falando de empoderamento feminino. E hoje estamos aqui para continuar falando com elas. Então, é muito, muito importante, né, nós pensarmos aqui que esse podcast é um podcast onde surge de uma ideia de uma escuta ativa, né, nas escolas, agora também na universidade. E aí, Simone, a gente fica aqui pensando, né, a gente está fazendo um treinamento agora com as nossas ouvidoras e é muito bacana a gente pensar assim, como fazer uma escuta qualificada, né, e como trabalhar também com a equipe multiprofissional, que eu acho que é muito do que você faz, né? Sim. Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, assim, dessa atuação, desse cenário, né, de violência doméstica, que a gente, infelizmente, está no estado de Goiás, e é um índice que não cai, né? É um índice que só sobe, a gente... é angustiante pensar nessa condição de ser mulher, né, num estado que mata tanto as mulheres. Sim, a gente pode começar falando do Estado. A gente tem uma cultura muito patriarcal ainda e talvez isso, de uma certa maneira, diga um pouco sobre os dados que nós temos atuais. São dados ruins, é óbvio que isso não quer dizer que não esteja sendo feito várias ações, atividades para que realmente possa se romper, né, de vez com essa situação de violações e de violências contra as mulheres. Mas, realmente, assim, a gente tem que pensar, né? E eu sempre gosto de pensar a partir do território. Que território é esse que a gente ocupa, né? E por que ainda tantos feminicídios, tantas violências contra as mulheres, não é? Tantas notificações e ainda tantas subnotificações, não é? Porque quando você traz dados aí, a gente sabe que existe aí dentro desse universo de violências, infelizmente, as que ainda nem chegaram a ser identificadas, notificadas, então não entram nesses dados, que é uma realidade que nós temos também. E quando a gente pensa em violência e pensa no atendimento qualificado, né, a gente pensa no atendimento em rede, né? Não é possível a gente fornecer e propor um atendimento, né, na perspectiva aí da violação de direitos humanos, voltado, né, nosso tema hoje, voltado para mulheres vítimas de violência, sem pensar nas complexidades envolvidas em todo esse atendimento, né, que existe aí uma questão importante da gente pensar, que é o começo, meio e fim, né? Ou seja, existe aí todo um processo para que haja realmente o rompimento de situações de violência, para que haja realmente aí a garantia e a efetivação de direitos. É interessante você falar isso. Nós tivemos uma reunião, né, Tatiana e Enicleia, e assim, já tinha conhecido a professora Simone, mas a gente não tinha sentado ainda para conversar, e ela trouxe tantas informações do quanto é preciso
ter de suporte, né, ter de mecanismos aí para ajudar uma mulher a sair da situação de violência, que eu comecei a falar assim, meu Deus, que luta é essa, né? É uma luta muito complexa, né? E já foi abordado aqui na instituição também por mulheres, né, falando, olha, só fazer a mulher denunciar, né, isso aí é muito arriscado, muito perigoso. E aí a gente tem ouvido vários relatos acerca disso. Sem acolhimento, né? Não vai. E a gente sempre fala que se não tiver uma ajuda externa, Sim. Não tem essa busca para sair, para romper com aquele ciclo. Sim. E quando você coloca, Simone, que tem um processo de começo, meio e fim, fala para a gente um pouquinho, como é que seria? Então, esse processo, né, de começo, meio, fim. Quando a gente fala em fim, a gente pensa sempre quando há realmente o rompimento da situação de violência e essas mulheres se encontram em segurança. Porque muitas vezes o rompimento da situação de violência é uma parte, mas a garantia dessa segurança posterior é outra. Então, o acolhimento. O acolhimento é o primeiro passo, a escuta, o acolhimento, ou seja, políticas públicas que, de certa maneira, realmente forneçam para essas mulheres o que elas necessitam. Então, um olhar acurado com políticas públicas voltadas para o que as mulheres necessitam é o primeiro passo. Muitas vezes a gente acha assim, vou fornecer isso e isso vai auxiliar. Atendimento psicológico, é muito comum a gente achar que o atendimento psicológico vai salvar. Vamos colocar no atendimento psicológico, vamos encaminhar para o atendimento psicológico. Sim, ele é uma etapa, ele é uma parte. Mas um atendimento psicológico, por exemplo, que não é agregado, que não é conectado com as necessidades que essas mulheres têm, e são necessidades que são particulares, mas ao mesmo tempo universais, a gente tem que trabalhar nessa perspectiva, não é? Ou seja, o que é que essa mulher precisa? Ela precisa de um CMEI? E a gente está falando não é? Isso, né? Sim, foi ela que me despertou para essa coisa do CMEI, do atendimento não médico. Ela precisa de um atendimento médico, ela precisa aí de um curso profissionalizante. O que essa mulher precisa? O que essa mulher necessita aí de amparo, de estratégias, de construções de intervenções a partir de um protagonismo que tem que ser dela, que a gente não pode esquecer. Emprego, né? Que é fundamental. Encaminhamento no mercado de trabalho, o que é que essa mulher precisa para se fortalecer, para que a gente possa realmente auxiliar no protagonismo dessa mulher. Porque quando a gente vai com essas ações, a gente tem que pensar que o sujeito que está recebendo essas ações, ele tem que ser ativo. Essa mulher ela tem que ser ativa, ela não pode ser passiva de forma alguma. Porque a violência, muitas vezes, deixou ela nesse lugar da passividade. E o que a gente não quer é que ela continue nesse lugar de passividade. Então, ela também tem que ser ativa na construção do que é possível para ela naquele momento para lhe proteger e, ao mesmo tempo, trazer outras alternativas, e busca aí de projetos de vida que possam lhe auxiliar a romper com situações de violência. Então, o começo é um bom acolhimento, uma boa escuta integrada em rede de atendimento. E o que você chama de rede de atendimento, assim, pensando... E o que a gente tem, no estado de Goiás, já que estamos falando da realidade do estado de Goiás. O que a gente tem hoje? Eu sei que a gente tem em torno de uns 5 grupos, reflexivos, mas acho que, salvo engano, só 3 funcionam. Como é que está essa situação? E aí, deixo as meninas também à vontade, né? Eu acho também que, além... tem também o terceiro setor, que isso que eu ia falar. Tem um acolhimento, né, Simone? Então, fala Quando a gente fala de rede de atendimento, a gente está falando primeiro, segundo, terceiro setor, a gente está falando aí de toda a rede envolvida, tanto dos equipamentos sociais como de ações pontuais da sociedade, das ONGs, e outros grupos que realmente também fazem uma diferença nesse atendimento, nesse acolhimento. Então, não se faz política pública a partir de apenas um setor. A gente tem que ter essa clareza. É óbvio que existem aí equipamentos sociais organizados para receber, sim, são importantíssimos, e a gente tem que trabalhar com eles, sim. Mas quando a gente fala em políticas públicas, realmente a gente tem que envolver toda a sociedade, toda a comunidade. Não dá para apenas parar para pensar só nos equipamentos. Os equipamentos sociais, as instituições que são voltadas para o fornecimento de atendimento para essas mulheres, elas são fundamentais, porque elas são fixas, elas têm uma forma de funcionamento, tem uma expertise naquele tipo de atendimento, mas essa rede, ela é composta por todos, ela é composta por toda essa rede pública, judiciário, a atenção básica, tanto da assistência como da saúde, ela é formada pelo terceiro setor, Então, assim, é muito importante a gente identificar quem são esses parceiros, tem que fazer o diagnóstico território, que é muito importante. Qual que é o território?
Quem são essas pessoas? Quem são essas instituições que fazem, né? O que está mais perto esse atendimento? Ali daquela realidade, né? Então, essa é a rede. Essa rede aí, ela é diversa, ela é imensa, né? Mas a gente precisa conhecer de rede. Realmente, a gente precisa conhecer o nosso parceiro que está aqui, né? Do lado. Entendi. Bom, eu tenho uma pergunta aqui, porque eu sou do ponto de escuta, mas eu vou ser aquela que vai atuar lá na escola, que lá é o meu lugar, o meu cantinho mais gostoso desse movimento aqui. Então, eu vou ficar responsável, logo a gente tem muita surpresa aí com o ponto de escuta. Eu, como professora, docente de sala de aula, acredito muito que a educação é um grande passo para a transformação, se não for o fundamental. Sim. E nesse diálogo em que você coloca essa questão de uma rede que tenha início, meio e fim, creio eu que outra linguagem deve ser usada com a juventude. Sim. Como fazer isso dentro da escola, dentro do meu lugar social? Como que eu posso acolher, abrigar, problematizar e dar condições para a minha juventude? Não vou usar aqui meninas, né? Porque a nossa ação é voltada para os estudantes em geral. Então, como eu consegui garantir dentro da escola que esse processo ele se materialize? Sim. Você trouxe uma coisa interessante, né? A linguagem que a gente vai utilizar. Exato. A gente tem que adequar, não é? Quando eu falo aqui de uma forma técnica, eu estou num lugar, né, que me coloca nesse momento, né, com condições de trazer aí uma fala técnica. Mas quando eu vou falar com esse público, quando eu vou falar com as pessoas, né, a gente tem que adequar a nossa linguagem, sim, tá? E dentro de sala de aula, a gente vai adequar a partir do público que a gente está. São adolescentes, são crianças, estão em comunidade vulnerável. Tudo isso a gente vai estar observando para que a gente possa, de certa maneira, tentar traduzir, e levar essa temática, para que, de certa maneira, possa ser entendida pelo outro. Tá? Com adolescentes, com universitários e universitários, a gente está falando aí não só das meninas, não só das mulheres, mas a gente também tem que ter essa conversa com os homens. Muitas vezes a gente foca... A gente tem esse costume de focar as ações todas nas mulheres, todas nas adolescentes, nas meninas, É bacana, é importante, sim, mas essa conversa também tem que ser feita com os homens. Ela é fundamental, não é? É relacional, né? A violência É o entre, né? Então, não tem jeito. A violência acontece numa relação entre duas pessoas. Entre duas pessoas. E aí, como que eu falo isso no dia a dia? Eu, enquanto docente... tenho uma fala com as minhas alunas. Quando eu estou na escola, eu tenho uma fala que possa ser compreensível. No lugar de docente, é muito interessante deixar aberto alguns espaços para tocar no assunto, para trazer o assunto. Pode ser através de alguma discussão pontual relacionada a um tema que está sendo trazido na disciplina, não é? Pode ser a partir também de uma abertura para temáticas específicas, né? A gente tem total liberdade, né? A gente tem total liberdade para trazer, pode ser por projetos, enfim, acho que a liberdade para pensar como é que vai ser trazido esse tema é importante, discussões em grupos, roda de conversa, exposição de filmes, para discussão também são muito interessantes, ou seja, existe uma infinidade de maneiras de trabalhar com os estudantes, as estudantes, essa temática, E aí cada turma, cada professor, ele vai, de alguma forma, fazer um diagnóstico ali do que é possível. Na minha experiência com estudantes, por exemplo, universitárias, como a psicologia toca em assuntos sempre muito sensíveis, eu sempre abro. E a experiência que eu venho tendo é que sempre alguém levanta o dedo, alguma levanta o dedo, assim, eu já sofri. Exato. Violência. Porque aqui a gente está no podcast, a gente pode dizer de uma forma mais aberta, e é tranquilo falar disso, né? Quem aqui nunca sofreu nenhum tipo de violência enquanto mulher? Acho que todas as vezes que a gente faz um treinamento, a gente identifica uma violência que a gente já passou. É uma coisa absurda, eu sempre faço essa reflexão quando eu vou abordar sobre essa temática com as mulheres e com os meninos, né? Eu lembro que no semestre passado eu falei assim, surgiu o assunto, eu falei assim, quem vem de ônibus aqui? Aí levantou os meninos, né? Falei assim, e aí? Mas vocês têm que atravessar aqui pela perimetral para pegar no ponto de ônibus? Como é que é? Elas foram me dizendo, eu falei assim, os meninos, terminou a aula 10h30. É tranquilo para vocês irem lá?
tranquilo. Meninas, como é que vocês fazem? A Morro. gente sai mais cedo ou a gente vai em grupo? Eu tenho um relato de uma aluna em sala por conta disso, que ela falou assim, olha, professora, eu saio da sala de aula, eu ligo para minha mãe, ela me espera com um facão, olha só, né, a pessoa tem que se armar, ela me espera com um facão no ponto de ônibus da minha casa, porque lá não tem iluminação pública, é escuro, tem lote baldio do lado, e a gente sai correndo, eu desço do ônibus e a gente sai correndo. Sim. Agora você me fala, né, isso é dignidade? Sim, todas nós passamos por isso. A gente não tem o livre-arbítrio de ir e vir. Essa é a grande verdade. A gente sempre é tolhido de alguma maneira onde eu estou indo, com quem eu estou indo, como eu estou indo, que horas que eu volto, com quem que eu volto. A preocupação nos permeia o tempo inteiro enquanto mulheres, não é? Então, assim, a maioria dos assuntos abordados é possível trazer uma perspectiva de gênero, sim. Não é? Principalmente a área das humanas. Não é? E sabe o que, Simone, a gente tem percebido, né, Tati? A partir do momento que a gente deu mais holofote para esse diálogo de gênero, de relacionamento abusivo, até porque a gente dá exemplo do cotidiano, para eles se verem na relação. Será que a sua relação... Ou até nosso mesmo, que encoraja. Será que tem alguma coisa que pode... Você está em dúvida se ela é abusiva ou não? Né? Você acha que você tem uma relação abusiva? No namoro, ali a gente leva nessa perspectiva, porque a juventude está no namoro. A maioria diz, rapidamente, não, de jeito nenhum. Vamos pensar em algumas coisas que acontecem nessa relação, se vocês acham isso normal. Né? Então, a gente pergunta aquelas coisas básicas. Alguma vez você está saindo, você quer sair com seu croppedzinho, mostrando o piercing do seu umbigo, e ele já pediu para você trocar a sua roupa? Né? Aí elas começam a olhar uma para as outras, né? Coisas rotineiras. E as suas amigas? Que ele fala, olha, não é companhia para você, meu bem. Então, de forma muito carinhosa. Sim. Né? Será que isso também não está sendo abusivo? Sim. Né? Então, a gente estamos realmente criando esse ambiente dentro das escolas, das universidades, para eles terem essa liberdade de entender que ali tem uma escuta ativa sem julgamento. Sim. Né? Que é a coisa mais difícil que tem se falar numa relação abusiva. É incrível que eu A gente espera o julgamento. Eu lembrei do dia que ela mereceu, né? Kenny Cleia foi na escola em que eu atuava e ela foi dar uma palestra sobre a violência de gênero, né? E foi uma coisa rápida, que eu lembro que CEPI, né? Aquela coisa, você estava super corrida com a agenda, porque era a Semana da Mulher, mas foi uma palestra muito intensa, porque quando a gente retorna para a sala de aula e dá espaço para esses estudantes, fala assim, e vocês? Olha, aí eu dei o meu exemplo, o que essa mulher já passou, eu passo, várias mulheres passam, e como eles relaxam o corpo e falam, professora, minha mãe passa por isso todos os dias. O meu padrasto me abusa há mais de 8 anos. E vai saindo. E vai saindo. Então, a gente não tem noção, muitas, assim, onde o ponto de ativa, o ponto de escuta vem como uma ação ativa de grande importância de trazer o diálogo que vai ser, e abrigar esses estudantes, que vai ser o nosso começo, e a gente espera, né, Nicleia, ter o nosso meio e o nosso fim. Porque é incrível como essa violência, uma violência que a gente acha que é apenas entre o casal, ela se perpetua na família inteira. Sim, ela é intergeracional. Exatamente, os jovens estão totalmente inseridos. E Bourdieu fala da violência, né, simbólica, né? Então, assim, essas coisas mínimas que quando a gente cita para os meninos, vai passando naturalizado, né? Agora, uma pergunta, Simone. A gente faz essa escuta, né, nesse nosso ambiente aqui. Um aluno nos procura, uma aluna nos procura, e aí, esse é o acolhimento, a gente acolheu. E aí, onde a gente agora podemos mandar lá para o CREAS também? Qual que seria o segundo passo depois desse acolhimento? Identificou? Então, aí vai depender muito do que se escuta, não é? Porque muitas vezes a gente vai ter aí uma série de instituições que podem ser acionadas. Essa mulher pode dizer, por exemplo, eu quero sair daqui direto para uma delegacia fazer denúncia. E já tivemos, viu? Não situações assim. Ou seja, o papel dessa escuta
ativa, né, é auxiliar ela, né, a dar conta dessa decisão, né, e fazer o encaminhamento. Ela pode, nesse momento de primeiro acolhimento, né, dizer assim, agora eu não consigo fazer nada, mas eu quero voltar, porque eu me senti acolhida. Ela pode dizer assim, eu quero voltar lá para a minha cidade, lá para o norte ou lá para o sul do país, que foi de onde eu saí. Eu quero voltar a ficar perto da minha família. Entende? Vai depender muito do que a gente escuta. Mas é óbvio que, assim, existem instituições que são instituições que vão garantir aí esse atendimento. A gente tem as delegacias, vocês já devem ter falado sobre isso aqui, né? A gente tem as instituições, os CREAs, que são responsáveis pelo atendimento às vítimas de violência. Na cidade de Goiânia nós temos 5 unidades, nós temos os CAPs, caso haja aí um intenso sofrimento, né? Sintomatologia presente, né? Que a gente vê que é necessário, sim, um atendimento psicossocial a partir da saúde mental. A gente tem os CAPs, a gente tem aí os CMEs que podem sim, né, ser um espaço de encaminhamento também para que essas mulheres possam ter um lugar onde deixar os seus filhos para que vá fazer um curso, vai buscar o trabalho, vai poder buscar outras formas, né, de estar no mundo, não necessariamente mais a partir desse referencial desse homem que é o agressor. A gente tem as próprias universidades, que tem as clínicas escolas, a gente não pode esquecer isso. E olha, eu tenho aqui um agradecimento, inclusive, às clínicas escolas. As clínicas escolas. Né? Tem nos ajudado muito nesse primeiro momento, né? Igual você bem disse, depende do assunto que aquela escuta nos trouxe. Então, alguns encaminhamentos já foram feitos. E também temos os abrigos. Né, e tem as instituições para o acolhimento dessa mulher, que são instituições para acolhimento provisórias, não é, que vão garantir a segurança dessa mulher e um espaço para ela e para os filhos ficarem. Isso até dos filhos, não é? Falar. Então, eu acho assim que é muito bacana quem está ouvindo esse podcast, né, compreender isso, que tem maneiras de sair desse relacionamento abusivo, que existe uma rede de apoio, sim, né, e que pode nos procurar. Que nós estamos aqui para ser o ponto de escuta de quem está nos ouvindo aí, não é, Anne? Além das clínicas escolas, lembrei aqui dos NPJs também, né? Dos núcleos de prática jurídica, Sim, das instituições que trazem um apoio jurídico também. Essas mulheres muitas vezes não. Como que eu vou pagar um advogado, né? Precisam desse apoio. E a gente sabe que hoje custear, né, um advogado para muitas não é possível. E saber o papel de uma defensoria pública. Isso, né? Para além da universidade nós temos a defensoria. Exato. Né? Lembrando que o ponto de escuta ele é plural, ele está composto por profissionais assim, de luta, mulheres de luta, sem ganhar nada. Vamos deixar sempre bem claro aqui, né, Nicléia, que é um trabalho voluntário, é um trabalho porque a gente realmente acredita nessa transformação, que nós podemos ser um ponto de escuta, um ponto de transformação. Então, ele é composto por profissionais plurais, assim, da área da docência, da psicologia, do direito, assistência social, professores, né, para escutar essa juventude que está sedenta para falar. Eu sempre falo isso, tá louca para falar. E a gente tem que aprender a dar ouvidos, né? Que é o que está faltando, escutar. E o interessante que a Nicléia traz, né? A escuta sem julgamento, né? A gente e é um processo. A escuta sem julgamento. A gente tem que se despedir de muita coisa que foi colocando. A gente quer muito Eu falo que a gente vai vestir umas roupas que depois a gente tem que tirar. Não serve mais. Não apertou, não dá certo. E às vezes é difícil também você fazer essa escuta sem julgamento, porque o nosso primeiro ímpeto é querer que essa mulher... acordou, ela falou, então agora ela quer sair, ela vai sair, é assim que você tem que fazer, é assado que você tem que fazer. E às vezes não, ela está no primeiro passo de reconhecer-se, né, num ambiente de violência. Sim, ela está contando para você porque ela confiou ali em você, né, porque é difícil você contar para alguém que você está numa situação... Eu lembro que a primeira vez que eu me vi numa situação de violência, para me dar conta disso, eu levei anos e eu já tinha curso superior, né? Eu já me achava, já era professora. Anne. Então, quando a gente fala sobre isso, eu lembro a primeira vez eu olhei no espelho e falei, meu Deus, é real.
né? Aconteceu, foi... real. Então, não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Eu acho que essa escuta ela tem que levar em consideração isso, né? Não é o que eu acho ou os caminhos que eu sei que você, Nicleia, precisa fazer para se livrar disso. Mas o que você está pronta para fazer ou o que você consegue fazer agora, tendo o meu apoio, Isso. e aí a gente vai juntos, Isso aí, né? tendo o meu apoio. Eu, enquanto psicanalista, tenho uma premissa básica, né? Não dá para desejar pelo outro. Não. Eu, enquanto psicanalista, sou uma ferramenta. E a gente quer tanto desejar pelo outro e agir Que pelo o outro né? vai utilizar. E uma ferramenta que o outro vai utilizar, depois ele tem que deixar. Quando ele deixa, é sinal que deu certo, não é? Então, não dá para desejar pelo outro. E muitas vezes a gente acaba se frustrando porque a gente está desejando. Eu quero que essa mulher saia dessa situação, que ela faça isso, que ela... Tá, é um processo e a gente tem que ter aí de certa maneira, nos observarmos, né, enquanto um sujeito que também é perpassado por situações de violência. Sim. Não é? Porque, às vezes, a gente está nesse lugar de escuta de um outro que está sofrendo violência, mas a história do outro me impacta. A gente não pode esquecer disso. Tem os gatilhos, a gente é impactado por histórias de violência. Né? Não se trata só do outro, se trata de mim também. Porque eu faço parte de um coletivo, eu faço parte de uma sociedade. O que acontece com o outro ecoa em mim. O que acontece comigo ecoa no outro. Então, essa sensibilidade, sabe? Eu sempre trago isso para mim. E sempre falo sobre isso quando eu tenho a oportunidade de dizer sobre esse assunto. Né? A gente não pode nunca perder essa capacidade de nos sensibilizarmos. Eu que trabalho só com violência, eu não vou perder nunca. Né? Porque, assim, nossa, mas você trabalha tanto, você vê tanto, tem hora que você... Não, a gente sempre vai se impactar. Sempre. Por quê? Porque não devia estar acontecendo. Então, enquanto estiver acontecendo, vai doer, eu vou me impactar. Óbvio que não é um impacto que vai me paralisar. Ao contrário, é um impacto que vai me movimentar. E o dia que parar de impactar, não dá. Não dá. Não dá para naturalizar a violência. Nem banalizar. E nem banalizar. Não é? Bom, e é isso que a gente propõe nessas rodas de conversa com os nossos estudantes, sim, inclusive com os meninos. Isso é muito Ponto interessante. De escuta, se inscreve alguma coisa para a gente pedir? Olha, como é que é? Então, Fala você aí que está nos ouvindo e agora também nos assistindo, né? A gente vai... Isso. Já eu divulgo para vocês aí na legenda, vocês vão encontrar onde vocês podem nos assistir, mas você pode se inscrever. Você deve se inscrever no Instagram, Ponto de Escuta, nas escolas. Né? Você pode se inscrever também no Spotify, deve se inscrever, ouvir, né, os nossos episódios, favoritar, compartilhar com todo mundo, com aquela amiga, com aquele amigo. De né, escola para escola, na comunidade, escola. na região, em todo lugar que você tiver, pentelha aquele safado do terceiro ano, fala assim, olha aquela professora doida que a gente teve, tá aqui, ó, é ela mesma, a doidinha, pode fazer lá. A famosa, como disse a filha dela hoje. Nem de macacão. Nem rasgado. Gente, ela tá de poá. Quem conhece Meus a Tatiana alunos Coelho? não vão me reconhecer. A tia falou que era elegante, vocês não acreditaram. E é isso, a gente tem pouco tempo, né, para tratar, mas o objetivo é esse, né? A gente lançar aqui pontos para reflexão, né? E eu te agradeço muito, Simone, por estar parceira, né, desse projeto. Sim. Eu sei que a gente tem uma jornada imensa pela frente, sim, mas eu sou muito grata, porque acho que todas as vezes que a gente se propõe a fazer algum tipo de projeto, né, Nicleia, parece que as coisas vão se encaminhando, se alinhando e a gente vai fazendo uma rede tanto de apoio para combater, né, quanto para prevenir e como a gente se fortalece, né, também ouvindo as histórias umas das outras e sabendo que é possível superar, né? Então você que está ouvindo a gente, saiba, é possível superar. Procure aí alguém que você confie, né? Procure alguém que você sabe, alguma instituição, né? Mas não fique sozinha, né? A gente tem muitas redes institucionais de apoio e a gente tem construído, né, redes também que estão aí à margem ou que estão, né, fora das instituições para que a gente possa ter apoio. Isso é muito importante. Exato, é possível sair. Estão aqui 3 mulheres que passaram por processos diferentes de violência e estão aqui tentando ser um ponto de escuta de outras. Então, e já possível. Somos, né? E já conhecemos outras também, para além de nós, que já superaram e está retomando a vida, né? Um recomeço. Sim. É recomeçar.
E é isso, pessoal. A gente agradece vocês estarem nos ouvindo e não percam o episódio 4. Logo, daqui a 15 dias, episódio 4 no ar, tá? Um grande beijo para vocês, meninas. Até o próximo. Até mais, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.